A paz do Senhor, queridos irmãos, estava meditando na palavra de Deus hoje. Deus me trouxe uma palavra para trazer para a amada igreja da congregação Cadig e os irmãos que às vezes nos escutam. E a palavra era: nós devemos ter medo da morte? Nós devemos temer a morte? Porque existe uma diferença. Você ter medo da morte e você não querer morrer. São coisas distintas. Porque nós, como somos servos de Deus, irmãos, nós não devemos temer a morte. Claro que ninguém quer morrer antes do tempo. E, inclusive, às vezes é brincadeira até de alguns companheiros de trabalho, às vezes ímpios, que chegam pra gente assim: você não é crente? Então, por que você tem medo de morrer? Ninguém tem medo. O servo de Deus não tem medo de morrer. O servo de Deus, ele não tem medo, aliás, não tem medo de morrer e não tem medo da morte. Ele só não quer morrer antes do tempo, porque a vida, ela é uma bênção de Deus. A vida é uma bênção para todos os homens, todas as mulheres. A vida é uma bênção quando ela é bem aproveitada. Mas eu gostaria de compartilhar uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 29 e o 30, aliás, o 29, que diz assim: como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem é o valente? Quando o homem caiu lá no Éden, ele entregou aquilo que Deus tinha dado em suas mãos para cuidar. Que foi o quê? O planeta Terra. Deus entregou para o homem, para ele ser cuidador de tudo que existe na Terra. E quando o homem caiu, ele entregou tudo isso na mão. Os reinos terrestres entregou na mão do adversário. E o adversário de nossas almas, Satanás, ele reinava sobre o reino inferior, os reinos inferiores, as trevas inferiores. É o mundo aonde Satanás ele governa, né? Mas ele tinha o império do mundo inferior e do mundo terreno. Mas observe muito bem, queridos irmãos, que tudo pertencia a ele depois da queda. Tudo estava sob o controle dele. Que, no entanto, ele chegou para Jesus e disse o seguinte para Jesus: todas estas coisas te darei se prostrado me adorares. Todos esses reinos serão teus se prostrados me adorares. Quais eram esses reinos? Os reinos de todos os mundos e também os reinos inferiores. Satanás ofereceu algo que ele pensava que era dele, mas ele dominava algumas áreas do mundo espiritual e não havia, depois da queda, ninguém que pudesse vencer Satanás. Não havia ninguém que pudesse vencer o adversário das nossas almas. Por quê? Porque ele era considerado mais valente, porque ele tinha armas que o homem não conseguia vencer. E quais eram os bens que Satanás tinha? Ele tinha os bens dos reinos inferiores, aonde ele tinha o controle sobre a morte e o controle sobre o inferno. É onde a gente vê que Jesus tomou a chave da morte e do inferno de Satanás. E também o controle do mundo, não controle, mas ele tinha um poderio sobre o mundo terreno, porque na realidade ela era do Senhor. Salmo 24 fala sobre isso. Do Senhor é a terra e todos que nele habitam. Mas até então não tinha ninguém, depois da queda de Adão, ninguém conseguiu vencer Satanás. Porque Satanás, ele era forte. Ele era chamado de valente. Ninguém conseguiu vencer o valente.
E Deus, ele na sua infinita misericórdia, ele prometeu que alguém venceria o valente. Mas se levantaram-se grandes homens na história e que alguns pensavam que ele seria o que venceria o valente. Levantou-se Noé, que foi considerado o homem mais justo daquela geração. Porém, ele falhou quando ele pecou e se embriagou, e a sua nudez foi vista pelos seus filhos. Depois Deus levantaram-se vários homens, mas eu estou fazendo menção a alguns aqui. Deus levantou Abraão, foi chamado de seu amigo de Deus. Pensa bem, você ser considerado amigo de Deus. Porém, ele falhou, e não foi uma vez, várias vezes. Quando ele mentiu, dizendo que a sua esposa era sua irmã. E ele, com 99 anos de idade, Deus o repreendeu e disse: Abraão, eu sou o teu altíssimo galardão. Anda na minha presença e ser perfeito. Porque Adão andava cocheando em dois pensamentos, fazendo algo que desagradava a Deus. Depois Deus levantou Isaac, que ele era a figura de Jesus, aquele que o jovem, o servo Eliezer, que simboliza o Espírito Santo, foi buscar Rebeca, que simboliza a igreja, para casar com Isaac, que simboliza a figura de Jesus Cristo. Porém, Isaac também falhou, mentiu também, dizendo que Rebeca era sua irmã e não era a sua esposa. Mas eu gostaria de falar em outro homem também, um grande homem, profeta, líder, estadista, chamado Moisés, que ele foi considerado o homem mais manso da face da terra na sua geração. Porém, quando Deus mandou ele pedir lá em Horebe, a rocha de Horebe, que ele desse água para a nação de Israel que estava sedenta, e na murmuração do povo de Deus, irou-se Moisés e feriu na rocha. Aquela rocha era a figura de Jesus Cristo. Moisés não podia bater na rocha. Moisés deveria pedir a rocha e a rocha forneceria água. Porém, Moisés falhou na missão. Moisés, ele não preencheu os requisitos de combater o valente da nossa alma, o valente da raça humana, o valente do mundo inferior e o valente do mundo terreno. O valente ainda prevalecia, o valente ainda era grande. E Deus levantou outro grande homem, esse homem chamado Elias. E os irmãos sabem muito bem que o profeta Elias, ele foi arrebatado. Ele foi um homem que se dedicou tanto a Deus, tinha uma intimidade tão grande com Deus. Ele era um profeta de tão grande magnitude que ele era chamado de leão dos profetas. Ele se aproximou tanto de Deus que Deus enviou uma carruagem de fogo e ele foi levado em meio a um redemoinho. E que ele enfrentou os 450 profetas de Baal e as profetisas de Acera. Porém, em um dos momentos mais importantes do ministério de Elias, que após vencer esses profetas e profetisas de Satanás, Deus espera uma coragem sobrenatural de Elias, porque Elias se revelou de uma forma muito tremenda em meio a uma geração que estava perdida e idólatra. Elias, ele se levanta com coragem e vigor, sem medo da morte. Ali poderia estar a esperança do homem, de um homem capaz de enfrentar a morte, de um homem capaz de enfrentar o valente. Porém, aquele valente que estava ali gritando há muito tempo, igual Golias gritava diante do povo de Deus, diante dos exércitos de Deus, gritava durante 40 dias
que não havia ninguém para enfrentá-lo, Satanás, durante séculos e milênios, ele gritava diante da humanidade que não havia ninguém para enfrentá-lo e nem para vencê-lo em um campo aberto. E agora Elias levanta-se e vence, não tem medo da morte, não tem medo de morrer, e levanta-se diante do gigante, diante dos falsos profetas, das falsas profetisas, e diante de Satanás. Levanta-se, mais uma vez, levanta-se, e o homem foi a esperança da humanidade. Porém, quando morreram os profetas e as profetisas, Jezabel, sabendo do fato, ameaçou Elias de morte. Disse que faria a mesma coisa que Elias fez com aqueles falsos profetas. Porém, Elias, assim como os demais homens que se levantaram como valentes, falhou também. Porque Elias, com medo de Jezabel, fugiu com medo de morrer, fugiu com medo da morte. Porém, quando tudo parecia que estava perdido, alguém mais se levanta há quase 2000 anos atrás. E um dos requisitos para entrar dentro da casa do valente seria não pecar. Não poderia pecar. Para ir para o campo de batalha, não poderia ter pecado. E todos esses homens que eu falei, e muitos outros que se levantaram, todos pecaram. E a Bíblia fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E perderam o pré-requisito para ir no campo aberto, combater contra o valente. O valente gritava mais uma vez. O valente, ele dizia que ninguém podia vencê-lo. Mas o profeta Isaías, ele diz no capítulo 53, que ele foi surgindo como a raiz de terra seca. Ele carregou, irmãos, o nosso fardo. E quando de repente aqueles magos do Oriente, ele vê aquela estrela no céu e chega na cidade de Belém do Efrata, e o anjo guia eles até ali, aquela estrela guia até eles ali, e eles veem a estrela sobre aquela cidade. Ele vê ali algo maravilhoso, porque ali estava nascendo o guerreiro dos céus, o guerreiro de Jeová, o mais valente de todos os valentes. Ali nascia aquele aonde o profeta Isaías diz que no meio de uma grande trevas raiou uma grande luz. O mais valente surgia. Agora não estava ali um valente tão somente, estava o mais valente surgindo no meio da humanidade. Assim como grandes homens existiam no exército de Israel e ninguém se atreveu a combater contra o profeta Elias, mas surgiu Davizinho, que ninguém dava nada por ele, e Davizinho surgiu para o campo de batalha e venceu contra Golias. O maior guerreiro de todos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o maior dos maiores, nasce numa manjedoura. Mas ele, em toda a sua vida, foi observado pelos reinos inferiores e pelo valente, porque o campo de batalha estava próximo. A batalha estava próximo. Haveria esta grande batalha e haveria uma grande decisão e haveria um grande vencedor. Ali estava o destino de toda a humanidade e de toda a alma do homem, porque o mais valente bateria ou perderia para o valente que estava gritando há muito tempo. E ele foi observado tanto pelos demônios, quanto pelos céus, pelos anjos, como pelos homens. E durante o seu ministério ficou marcado e começou a ser observado que a batalha
era certa e a vitória, com certeza, seria do mais valente. Quando ele chegou na casa de Marta e Maria, após 4 dias, ele chegou lá e disseram que Lázaro estava morto. Ele fala o seguinte para ela: disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele disse mais: Marta, eu sou a vida. Marta, eu sou a vida. E mais, quando ele estava próximo dos portões da cidade de Naim, ele viu que saía ali, aleluia, saía daquela cidade pelos portões, o enterro muito, um caixão, um esquife de muito, que comoveu a cidade de Naim, porque ali estava uma viúva que recentemente tinha perdido seu filho, o seu esposo, e perdeu o seu filho. E os irmãos conhecem a história que naquela sociedade o provedor da casa era o homem. E agora estava aquela mulher chorando pela morte do seu marido e chorando pela morte do seu filho. Mas quando aquela multidão passou pelos portões, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele moveu-se de íntima compaixão. E sem ela pedir, ele tocou no esquife e disse: levanta-te. E eu imagino o reboliço que houve no mundo espiritual. Eu imagino o reboliço que houve nas dimensões espirituais. Porque agora, um homem, ele mexe não somente com o mundo terreno, mas ele mexe com o mundo dos mortos. Ele faz com que homens saiam do mundo inferiores, aonde ficava o mundo dos mortos, e tornem a vida mais uma vez. Nenhum homem tinha feito isso. Nenhum homem que foi poderoso no passado, chamado por Deus, fez isso. Para o combate na arena guerreada pelo valente, nenhum homem tinha feito isso, e foi surpresa para o inferno que agora surge alguém capaz de entrar nas arenas e combater com o valente. Jesus, ele chegou na casa de um príncipe judeu e disse para a menina que estava morta: menina, a ti te digo, levanta-te. Ou seja, talita cumi. Ali mais uma vez manifestou-se o poder soberano daquele que estava ali se levantando como o grande valente. Eu pergunto para mais uma vez aos irmãos: nós devemos ter medo da morte? Por acaso devemos ter medo da morte? O homem de Deus, a mulher de Deus deve dever a morte? Ter medo da morte? É diferente do que eu falei no início. Claro, eu não quero morrer neste momento, porque eu quero ver minha filha casando, se for da vontade de Deus. Quero ver ainda netos. Quero ter uma vida ainda, porque é bênção de Deus. Mas isso não quer dizer que eu tenho medo da morte. Não. Eu não tenho medo da morte. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Concluindo esta palavra nesta manhã tarde, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala de forma bem resumida o que eu vou falar, o que eu venho falando aqui. Onde ele fala o cântico da vitória da igreja. Ele fala que quando todas as coisas estiverem terminadas, e no momento em que a igreja for arrebatada, porque a Bíblia fala que assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem.
no abrir e fechar de olhos. Para os homens da terra será rápido demais. Para o homem terreno será muito rápido. Para nós será um dia inefável, um dia incomparável, um dia que nunca houve. A nova alvorada que nós vamos ver na eternidade, ao lado do Cordeiro de Deus. Nunca houve uma alvorada como essa. Nunca houve um brilho no sol como o brilho que nós vamos ver. Nunca, irmãos, teremos uma sensação, um prazer que nunca sentimos na vida. Encontraremos felicidades e alegria que nunca encontramos nos prazeres mais profundos e melhores que possa existir nesse mundo. Naquele dia será um dia, irmãos, maravilhoso, o dia onde nós encontraremos com o nosso Senhor nos ares. E quando nós estivermos encontrando com o Senhor nos ares e olhando para cima e vendo a glória celestial e os céus abertos e nós encontrando com Ele nos ares, o apóstolo Paulo diz que a igreja do Senhor, no capítulo 15 de 1 Coríntios, dirá a seguinte expressão: onde está, ó morte, a tua vitória? Você sabe por que a igreja do Senhor dirá: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque o mais valente, ele ganhou a batalha contra o valente que gritava que os homens são derrotados. O mais valente, que é Jesus Cristo, venceu a batalha contra o valente Satanás, que disse que o homem era um perdedor, que a alma do homem estava condenada à morte para sempre. A alma do homem estava condenada aos mundos inferiores para sempre. Jesus, o mais valente, ganhou esta batalha. Apocalipse diz que ele tem a chave da morte e do inferno. Tomou o poderio das mãos do nosso maior adversário. Tomou os seus bens. Nós somos os bens do Senhor. Hoje nós somos a riqueza do nosso Deus. Nós somos a cidade santa de Deus, a nação santa, o povo adquirido. Glória a Jesus, porque nós somos mais do que vencedores e a morte não tem poder sobre o salvo. Por que nós não devemos temer a morte? Porque nós não vamos ser derrotados da morte. Quando este corpo ele for destruído, nós nos encontraremos com ele na eternidade. E nós seremos arrebatados com ele. E esse corpo será refeito mais uma vez. Porque o salvo não morre. O salvo nunca será derrotado. E o salvo nunca será destruído. Por quê? Porque nós temos o mais valente ao nosso lado. Nós temos o capitão dos capitães. Nós temos o general dos generais. Nós temos aquele que é maior do que Davi. Nós temos aquele que é maior do que Salomão. Nós temos aquele que é maior do que Noé, do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó, do que Moisés, do que Josué, do que todos os homens que passaram sobre essa terra. Nós temos o campeão dos campeões. E nesta manhã eu digo, e eu pergunto mais uma vez: você deve ter medo da morte, tendo o campeão dos campeões ao teu lado? Não, irmão, seja firme e constante, seja fiel, porque a vitória é tua e o campeão dos campeões está sempre ao teu lado, te guardando, te protegendo, enviando anjos para te guardar de todo o mau caminho. Que Deus te abençoe nesta manhã. E eu quero orar por você, porque às vezes, irmãos, este valente do passado, porque agora não é mais valente, porque perdeu a batalha, porque perdeu a batalha para o nosso Senhor, ele agora, irmãos, vai ficar gritando como se fosse leão. E a palavra de Deus fala que ele é como leão. Não é leão, porque leão só tem um, o leão da tribo de Judá. Ele vai dizer para você: você vai perder, você vai morrer, você vai entrar em depressão,
você vai ficar mal, você não vai ficar bem, esse momento você não vai vencer. Eu quero dizer para você, você vai vencer. Sabe por quê? Porque você tem o mais valente ao teu lado. Que Deus te abençoe. Vamos orar, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que aonde estiver uma alma ouvindo esta palavra, eu te peço que neste momento, aonde o antigo valente estiver acusando e mentindo, dizendo que os teus servos vão perder esta batalha, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor corte toda a corrente do inferno, desfaça todos os dardos de Satanás e jogue por terra toda a artimanha e cubra os teus filhos com teu sangue, porque teu é o poder, o reino, a glória e a majestade para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique firme, constante, sempre abundante na obra de Deus, sabendo que a recompensa vem dos céus para a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus nesta tarde. Amém.